Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão de geometria espacial do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10. Então até colocar bem aqui, ó, Fundamentos de Matemática Elementar, o volume é o volume 10, e essa é a questão 550 desse volume. Uma questão sobre cilindro, tá ok? E o enunciado da questão diz assim: o volume de um cilindro de revolução é igual ao produto da área total, então aqui está a área total, pela quarta parte da média harmônica entre o raio e a altura. Aí é fornecida uma nota aqui esclarecendo que a média harmônica entre dois números é o inverso da média aritmética dos inversos desses números. Então, só para esclarecer isso aí, vamos fazer o seguinte, começar por essa última informação que é dada aí nessa nota. Então, nós temos as duas dimensões, o raio e a altura, então nós vamos fazer a média harmônica entre o raio e a altura. Vamos representar o raio por R e a altura por H. Então, nesse caso, se nós fôssemos calcular a média aritmética entre esses dois números, representados por R e H, seria R mais H, e isso aí seria dividido por 2. Bom, essa é a média aritmética, mas aí está falando de média harmônica, e a média harmônica é o inverso da média aritmética. Então, a média harmônica seria o inverso da média aritmética, ou seja, 2 sobre R mais H. Só que, além disso, a média harmônica, além de ser o inverso da média aritmética, é o inverso também dos números, ou seja, seria 2, e os números são representados por R e H, então o inverso de R é 1 sobre R, somado com o inverso de H, que é 1 sobre H. Então nós ficaríamos com esses valores aqui, representando a média harmônica. Só que aí no enunciado da questão está falando de quarta parte da média harmônica. Então, se nós calcularmos a quarta parte disso, vai ficar assim. Primeiro vamos organizar aqui esses valores aqui. Nós temos a média harmônica é igual, vou repetir o 2, que é o numerador, repito o 2, e aqui embaixo nós temos uma soma de fração. Então, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, vai ficar 1 vezes R, vai dar R, mais 1 vezes H, dá H, e embaixo fica o produto dos dois números, R vezes H. Então, tudo isso aqui eu devo calcular a quarta parte dessa média harmônica que eu encontrei aqui, tá? De acordo com o enunciado da questão. Então vai ficar assim. Só organizando aqui novamente, para ficar bem mais prático para fazer o cálculo da quarta parte, eu tenho aqui duas frações, essa e essa. Então, divisão de duas frações, eu repito a primeira, que é 2, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de R mais H dividido por RH vai ficar RH, R mais H. Então, a média harmônica vai ser igual a 2RH
2RH, dividido por R mais H. Mas eu preciso calcular a quarta parte disso. Eu vou representar a quarta parte dessa média harmônica por média harmônica dividido por 4. Tá ok? E aí vou calcular a quarta parte desse valor aqui. Então, eu repito esse valor, 2RH dividido por R mais H, e multiplico por 1/4. Ok? Então, a quarta parte da média aritmética, pega o valor e multiplica por 1/4. Então, a média harmônica dividido por 4 vai ser igual a... Posso dividir aqui, ó, 4 por 2, sobra 2 aqui embaixo. Em cima sobra RH vezes 1 da RH, dividido embaixo por 2, que multiplica R mais H. Ok? Então, a quarta parte da média harmônica está aqui, foi calculada. Tá ok? Agora vamos para outra informação. Está dizendo lá que o volume do cilindro é igual ao produto da área total pela quarta parte da média harmônica, que nós já calculamos, entre o raio e a altura, né? É igual ao produto da área total. Então, vamos trabalhar agora com a área total. Então, vamos colocar essa informação aqui. Está dizendo que o volume do cilindro de revolução é igual ao produto da área total, ST, multiplicado pela quarta parte da média harmônica. Então, a quarta parte da média harmônica eu representei MH dividido por 4. MH dividido por 4. Então, nós temos isso aqui. Então, vamos repetir o volume. A área total é calculada da seguinte maneira. A área total de um cilindro é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso aqui está sendo multiplicado por média harmônica dividido por 4. Só que a média harmônica é esse valor que nós já calculamos aqui. É tudo isso aqui. RH dividido, olha, 2 vezes R dá 2R, mais 2 vezes H, 2H. Aqui embaixo, tá? Então, prosseguindo, o volume vai ser igual 2 vezes a área da base. A base do cilindro é uma circunferência, então vai ser 2 vezes a área da circunferência, que é πr ao quadrado, mais a área lateral do cilindro é dada por essa fórmula, 2πrh. Isso tudo está sendo multiplicado por, só que tudo está sendo multiplicado por RH dividido por 2R mais 2H. Então, o volume vai ser igual. Eu posso pegar o RH e multiplicar por todos esses elementos aqui de dentro do parênteses, tá? Então, vai ficar assim. RH que multiplica 2πr ao quadrado. Então, vai ser igual a 2πr multiplicado por r ao quadrado dá r ao cubo. E H repete aqui. Aí, mais, está aqui. Aí, RH multiplicado por esses elementos aqui, 2πrh. Vai ser 2π. R vezes R vai dar R ao quadrado. E H vezes H
H ao quadrado. Tudo isso está sendo dividido por 2R mais 2H. Ok? Vamos passar aqui para baixo. Então, o volume vai ser igual. Observem aqui o seguinte. Eu tenho RH aqui e RH aqui como um fator comum. Então, eu vou dividir toda essa expressão, essa fração, por RH. 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 Então, dividindo toda essa expressão em cima e embaixo por RH, vai sobrar o seguinte. 2π, olha, R ao cubo dividido por R vai dar R ao quadrado. E H dividido por H, some, né? Aí mais 2πr ao quadrado vezes H ao quadrado dividido por RH. Então vai ser 2, vai sobrar 2π. R ao quadrado dividido por R dá R. E H ao quadrado dividido por H dá H. Isso tudo está sendo dividido por, embaixo, 2R dividido por RH, vai cortar o R com R e sobra 2 sobre H. Mais 2H dividido por RH, corta o H com H, sobra 2 sobre R. Então, o volume vai ser igual. Agora, notem o seguinte aqui, pessoal. Olha, essa expressão 2πr ao quadrado, nada mais é do que 2 vezes a área da base. Vou colocar aqui, SB, a área da base. Mas, e aqui, 2πrh, essa expressão, nada mais é do que a área lateral. Isso está sendo dividido por 2H, 2 sobre H mais 2 sobre R. Então, 2. Vou colocar o contrário aqui. 2 sobre R mais 2 sobre H. A ordem das parcelas não vai alterar o resultado, né? Então, observem aqui. Eu posso fazer, então, multiplicar aqui em cruzado, né? Repito aqui, volume vai ser igual. O volume vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso tudo dividido por 2 vezes R vai dar 2 R's, mais 2 vezes H, 2H, e embaixo o produto R vezes H. Aí eu recaio aqui numa divisão de frações. Eu tenho essa fração aqui de cima dividindo pela fração de baixo. Então eu vou repetir a fração de cima, que é o numerador. Então vai ficar assim, o volume vai ser igual. A fração de cima, 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso dessa fração aqui de baixo. O inverso dessa fração. Então fica RH no numerador. E no denominador vai ficar essa parte aqui de cima. 2 R's mais 2H. Muito bem. Aqui nós temos o seguinte. 2 vezes volume vai ser igual 2 vezes a área da base mais a área lateral
que multiplica RH sobre, colocando aqui o 2 em evidência, colocando 2 em evidência aqui, fica assim, 2 que multiplica R mais H. Ok? Agora observem o seguinte, essa expressão que nós encontramos aqui, nada mais é do que, está lá em cima, a quarta parte da média harmônica, RH sobre 2 que multiplica R mais H, está aqui, ó. RH que multiplica, RH dividido por 2R mais H, tá ok? É a mesma expressão que nós encontramos aqui, ó, aqui em cima, tá ok? Essa expressão aqui. Então eu posso substituir, eu posso dizer que, de fato, o volume do prisma vai ser igual 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso daqui nada mais é do que a área total. 2 vezes a área da base mais a área lateral é a área total, que multiplica, isso daqui é a quarta parte da média harmônica. A média harmônica dividido por 4. Exatamente aquilo que nós queríamos, como queríamos demonstrar. Ok? De fato, o volume desse prisma é igual à área total vezes a média harmônica dividido por 4, ou seja, a quarta parte da média harmônica. Então, era isso que nós queríamos demonstrar. Nós chegamos a esse resultado fazendo todas as contas, aí, todas as operações necessárias, substituindo as fórmulas, para chegarmos aqui no resultado final. É isso aí, pessoal. Aqui encerramos mais uma questão. Até a próxima oportunidade.